Quando você se levantou, eu vi. Quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar, eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo. Travou? Só você e eu. Voltou e travou. E a cidade dormindo.
bom dia, povo de Deus. Mais uma vez Bom estamos aqui dia. juntos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom mesmo. Hoje é o nosso encontro 190 aí, você lembra, Gi? E eu não estou guardando hoje, não. 197. 197, meu Deus, como passa rápido. 197 para a honra e glória do Senhor. Essa bênção. Amém. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando hoje? Se tiver, coloca a mãozinha aqui, ou coloca lá no comentário para a gente saber, para explicar a dinâmica. Estou vendo aqui, são os nomes que eu já conheço aqui, né? Quero convidar você para a gente fazer uma oração. Convidar você para fechar os seus olhos. Se estiver confortável, não fique muito confortável. Senão você fecha os olhos, aí não vai abrir. Não porque vai morrer, mas porque vai voltar a dormir. Então tem que ter esse cuidado aí. É, Ficar muito confortável, não, senão o sono vem. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Muito obrigado, Pai, por esse encontro 197. Que você possa se fazer presente aqui, Pai, nessa madrugada. Que você possa falar com cada um de nós aqui de uma forma única, Pai, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios do Teu amor, ao ponto de transbordar isso na vida de outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presente aqui e nos abençoar, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que a Gislaine, que vai trazer a palavra hoje, Pai, seja a boca certa para o ouvido certo, Pai. Eu possa já usar a tua serva para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, esse momento. Amém, Jesus. Amém. Hoje quem vai trazer a palavra é minha digníssima esposa. Gislaine, você tem a palavra. Deus possa te usar. Que você possa ser a boca certa para o ouvido certo. Amém? amém. Glória a Deus. É, a paz de Jesus. Bom, hoje eu trouxe uma palavra que é algo que o Senhor ministrou no meu coração semana passada. Eu fui convidada para levar a palavra numa célula, né? E aí eu falei com o Senhor, nossa, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que o Senhor quer o que o Senhor quer falar, na verdade, através da minha vida, né? O que eu vou falar com esse povo? O que o Senhor quer falar com esse povo? Porque não é sobre mim, né? É sobre o que Ele quer falar comigo para que seja transbordado, né? Nós somos canal de Jesus aqui nessa terra, né? E eu fiquei perguntando e Ele me deu uma palavra assim, que falou muito, muito ao meu coração. E eu venho sendo ministrada com essa palavra desde semana passada. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, eu vou levar a palavra da madrugada, vai ser essa palavra, porque ela está aqui fresquinha dentro de mim, no meu coração. O tempo todo eu venho pensado sobre essa palavra. E eu tenho certeza que o Senhor tem revelações assim dos céus nessa madrugada, eu creio, em nome de Jesus. Então, assim, abre seu coração para receber, que o Espírito Santo, ele se faz presente aqui entre nós, eu creio em nome de Jesus, e ele quer falar com a gente, né? Como o Márcio falou, não só aqui, que essa palavra não fique só aqui, né? Que ela seja transbordada aí no nosso dia a dia, através da nossa boca, né, que a gente possa alcançar pessoas que aqui na madrugada não alcançam, mas que você consegue alcançar essas pessoas, né, fale com as pessoas sobre isso, sobre o que for ministrado aqui no seu coração, né, e cada um, o Espírito Santo toca de um jeitinho, né, especial, nós sabemos disso. Então, no final, você breve, no final, fala um pouquinho, compartilhe o que você foi tocado, o que o Espírito Santo falou sobre essa palavra, pode ficar à vontade. O bom de uma célula é isso, né, que todos podem participar. Então aqui é uma célula, não é um culto, um culto, uma pessoa geralmente ministra, uma missa, uma pessoa ministra, né,
mas aqui é uma célula onde cada um pode falar, pode compartilhar, pode pedir uma oração se desejar, enfim, pode ficar à vontade aí no final, porque eu creio que o Espírito Santo fala aí de maneira individual, né? É o que eu peço nas nossas orações aqui sempre, fale de maneira individual com cada um, né? E aí, pensando nessa palavra, né, uma introdução, eu pensei, vou começar com uma pergunta, né, uma pergunta direta, é bom que a gente já acorda aí, né, eu quero te fazer uma pergunta, você já teve certeza absoluta de algo? Sabe quando você tem certeza, tenho certeza absoluta de algo, e depois você descobriu que você estava completamente errado? Você descobriu simplesmente que você estava errado. Tenho certeza, se alguém chegasse em você e falasse, me fala sobre isso, você certeza que é isso, mas depois passou um tempo, você olhou assim, não era bem isso que eu imaginava. Vou te dar um exemplo. De repente, alguém te contou um projeto, uma ideia, talvez na área de empreendedorismo, na área financeira, ou enfim, te contou uma ideia, você olhou assim, não tem como dar certo isso. Não sei. Tô achando que não vai dar certo. Mas aí depois passou um certo tempo, você olhou assim, não é que aquela pessoa deu certo? Não é que aquela ideia realmente ela foi uma ideia que deu certo? Está viva essa ideia ainda? Uau, essa ideia cresceu? Nossa, eu não dava nada por essa ideia, né? Muitas vezes também nós fazemos isso com pessoas, né? A gente olha assim para a pessoa, no primeiro momento você tem uma ideia assim sobre ela, você olha assim, nossa, essa pessoa não bateu comigo. Essa pessoa é muito metida, essa pessoa se acha demais. Mas aí, com o tempo, vai passando aí um tempo, você olha, nossa, não é que eu estava errada? Essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa de Jesus, é uma pessoa que tem um coração bom. Não é aquilo que eu imaginava, né? Quem nunca, né? Existe esse pré-julgamento, né, da nossa parte. Ou também aquela pessoa que, até compartilhei isso na célula, um exemplo do meu esposo, né? É uma pessoa que você olha assim, nossa, essa pessoa. Isso acontece muito quando criança, quando jovem, né? Esse daí vai crescer, esse daí não vai dar em nada. E não tem como. É a circunstância que a pessoa vive, sabe? Você olha assim, a família que ele vive, a situação que ele está, onde ele mora. Você olha assim, não tem como dar em nada. E isso eu até compartilhei, né, na célula que aconteceu com meu esposo, né? Ele conta muito essa história, e essa história eu sempre lembro disso. E ele também sempre lembra isso para nós, né, aqui na nossa família, na nossa casa. Quando ele era criança, ele perdeu o pai dele com 6 anos de idade, a irmã dele com 5. E a mãe dele ficou viúva, jovem, com 2 crianças, e ele conta que ele morava, né, na periferia de São Paulo, não era nenhum lugar estruturado, era periferia mesmo, tudo simples, onde tem muita marginalidade, tem muitas coisas ruins, né? E as pessoas olhavam assim e falavam, nossa, coitada da Lúcia, né, que é a mãe dele, coitada da Lúcia, esses meninos dela não vai dar em nada. Porque a situação, né, imagina, uma criança sem pai, 2 crianças sem pai, somente vivendo ali com a mãe, realmente, né, a gente olha assim, aquele pré-julgamento, é só Deus para ter misericórdia, porque não vai dar em nada. E assim, essas pessoas que um dia falaram isso, hoje tem que olhar para trás e falar assim, nossa, aquela vez lá eu estava errada, porque olha só que bênção, né? Cresceram, cada um tem sua família, é, são pessoas do bem, pessoas de Jesus. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque a gente tem, né, esse pré-julgamento aí sobre as pessoas, né? É um pré-julgamento que nós fazemos errado sobre coisas, pessoas, situações, né?
E muitas vezes é isso, a gente acha assim, não tenho certeza disso, mas depois você vê, né, que está equivocado. E, enfim, fazemos muito isso, né? Julgamos pela aparência, pela situação financeira, pelas circunstâncias atuais. Nós também fazemos muito isso, né? Trazendo um exemplo aqui, que eu sempre lembro, que é sobre um restaurante que um dia eu e meu esposo nós fomos, alguém indicou esse restaurante, fica bem no interior de Minas aqui, bem no interior. Depois, se eu não me engano, de Teoflotone para Itaubim, numa serra. É uns restaurantes que tem, assim, bem simples. Alguém indicou para gente, mas não tinha falado que era tão simples. Nossa, que lá tem uma comida boa demais, e nós viajávamos muito, isso antes das crianças nascerem. E alguém indicou e falou assim: nossa, vocês têm que passar lá, porque era uma rota nossa, né? Que a gente fazia. Eu era representante, ele também, e nós viajávamos muito. E alguém falou: nossa, vocês têm que comer nesse restaurante, esse restaurante é muito bom. E aí nós fomos, né? Nesse dia programamos para passar nesse restaurante. E na hora que a gente chega lá, uma serra, assim, uns restaurantes assim, a gente parou assim, não, não é possível. Era muito simples, sabe? Ainda continua simples lá, eu creio, né? Porque tem muitos anos que eu não vou lá. Mas, assim, uma característica de lá, porque é muito simples, é na subida, assim, na ladeira, e até difícil, assim, parar, sabe? E aí, assim, na hora que a gente chegou, não, não é possível que esse lugar aqui tenha comida boa, porque, aparentemente, assim, era um restaurante bem feio por fora, sabe? Simplesinho, as cadeiras para sentar, mas mesmo assim nós resolvemos dar uma chance, né? A gente já está aqui com fome, então vamos entrar, porque aqui vai ser aqui mesmo. Mas na hora que a gente sentou, pedimos o almoço, um almoço simples, um arrozinho, feijãozinho, uma banana frita, uma farofinha, uma carne ali de panela, mas pensa na melhor experiência de comida que eu já tive na minha vida. Sério, ganha dos melhores restaurantes aqui da cidade de Valadares. Algumas cidades aí tem uns restaurantes muito chiques, né? Eu não sei, eu acho que ganha também, tá? Porque penso na comida deliciosa, uma comida simples, mas assim, muito gostosa. Quem mora lá na região lá, a Vanderléia, deve conhecer essa serra aí desses restaurantes. E, e assim, imagina, eu quase perdi, assim, percebe? Eu quase perdi, assim, uma excelente experiência, né? Porque eu fiz um pré-julgamento, né? Eu julguei ele pela aparência, pela situação, e eu quase perdi essa experiência. E assim, eu trouxe esse exemplo simples aí, né? Mas assim, quantas vezes nós perdemos experiências, né? De conhecer pessoas, porque nós fazemos um pré-julgamentos, de ir em lugares, né? Ah, mas será que aquele lugar ali tem Deus? É tão simples, né? Mas quantas vezes nós podemos perder experiências por pré-julgamentos, né? E agora pensa, trazendo isso para a nossa palavra de hoje, né? Será que fazemos isso com Deus? Será que fazemos? Fica aí essa pergunta no ar, né? E eu trouxe aqui uma história, né, para compartilhar, uma história da Bíblia que nos conta a história de um homem que ele fez isso com Deus, sabe? E eu gostaria, se você puder, né, abrir a sua Bíblia, eu vou aguardar você abrir. Pode abrir em João. João, capítulo um, versículo 43 a 51. Lá em João, capítulo 1, versículo 43 a 51. João, capítulo 1, 43 a 51. E fala assim, vou começar aqui a leitura. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei
e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe. Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Quem está preparado, hein, para essa cena, né? Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Poderoso, né? Então, Filipe, né? Filipe fala: achamos o Messias. Isso prova que eles andavam procurando pelo Messias, né? Isso prova que eles tinham expectativa de encontrar o Messias. E eles queriam, de fato, encontrar, né, Messias, encontrar Deus. E quando Filipe, né, fala para Natanael, e Natanael ouve a origem de Jesus, Natanael responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de lá. E assim, eu fico imaginando, né? É interessante quando a gente coloca a nossa imaginação aí no modo on, né? No modo ativo quando a gente lê a palavra, porque uma coisa é você ler ali, fazendo a leitura ali direto, mas algo diferente acontece quando você começa a imaginar aquela cena, né? Imagina a empolgação de Filipe versus, né, a frieza de Natanael nessa cena, né? Eu fico pensando assim, quando você também tem algo ali, alguma coisa para compartilhar com alguém, já aconteceu com você? Quando você tem uma ideia ali, você teve uma ideia muito boa, assim, na sua cabeça muito boa, né? Eu tenho certeza que é boa e você vai compartilhar com alguém, não, eu tenho certeza que essa ideia é boa, você vai compartilhar com aquela empolgação. E aí a pessoa que recebe, mas não tem como dar certo essa ideia, será que isso aí é bom? E aí você, de repente, você tá naquela expectativa, igual eu que sou muito, uma pessoa de muita, sabe, emoção, sabe? Isso acontece aqui em casa, tá? Eu sou a pessoa da imaginação, mas a pessoa da razão, né? E por vezes eu vou contar alguma coisa para ele, não, mas essa ideia é muito boa, e ele começa com as objeções dele. Não sei. Eu sei que esse é o papel dele aqui em casa, mas por vezes ele joga um balde de água fria nas minhas ideias, sabe? E aí você todo empolgado, imagina a empolgação ali de Felipe, né? E Natanael, não sei, pode vir alguma coisa bom dali, né? E isso acontece, né, com a gente, quando a gente tem ali, às vezes, alguma ideia boa e a pessoa joga um balde de água fria, você, de repente, né, você fica, né, aí vem, né, aquela insegurança, você fica, que chato, fui tão empolgado com contar isso, a pessoa me tratou dessa forma, né? E Natanael não estava, naquele momento ali, negando a Deus, porque, como eu falei, né, eles andavam, pelo que eles falaram ali, eles andavam procurando por Deus, né? Mas Natanael estava dizendo só como Deus deveria ser, né? Por exemplo, eu quero o Messias, eu acredito no Messias que ele vai vir, mas não nessa circunstância, né? Não dessa cidade, não dessa forma, né? E é interessante que quando Natanael, né, questiona sobre Nazaré, ele não estava falando ali apenas ironicamente. Eu andei pesquisando, né, sobre essa cidade, né, Nazaré, como a cidade de Nazaré era. E Natanael ele expressa uma visão realmente assim comum da época sobre Nazaré.
pelos estudos, né, historicamente, Nazaré era uma aldeia pequena, era uma aldeia simples na região de Galileia, e provavelmente com algumas centenas de habitantes apenas, e não tinha, assim, um destaque político, não tinha um destaque econômico, nem um destaque religioso, então, assim, ela não tinha destaque, sabe, uma cidade, assim, uma aldeia, na verdade, assim, simples, sabe, era uma comunidade ali, pelos estudiosos, eles falam que era uma aldeia, assim, rural, baseada, assim, em agricultura, em trabalho manual, e não aparece no Antigo Testamento nenhum registro importante sobre essa cidade, sobre essa aldeia, sobre essa região, né, de Nazaré. E, assim, ficava meio isolado, longe das grandes rotas comerciais, né? E é diferente de Betsaida, né? Que Filipe era de Betsaida, provavelmente pelos estudiosos, Natanael também era de Betsaida, né? Lá era bem diferente de Nazaré. Betsaida ficava às margens do mar da Galileia, e era uma vila com pesca ativa, com mais movimento econômico, com muito mais pessoas, né? Tinha contato com rotas comerciais ali, e assim, tinha grande influência, né? Uma influência muito maior que Nazaré. E aí entende que a decepção de Natanael, né? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Eu quero o Messias, mas Messias, o Mestre, o Salvador, vir daquele lugar, não, né? Em outras palavras, não estou crendo, né? E, e aqui que está, assim, o problema, né? Quantas vezes eu também imponho as minhas condições, né, para Deus? Quantas vezes eu imponho, né, Senhor, me ajuda nessa situação, eu quero isso, mas tem que ser assim. Senhor, faz esse milagre na minha vida, mas ó, eu não quero passar por isso. Senhor, faz isso na minha vida, ó, mas desse jeito eu não creio que é o Senhor, não, nas suas mãos, não. Né? Quantas vezes nós também colocamos condições, né, para Deus atuar, né? Quantas vezes? E na minha opinião, agora que vem, assim, uma das partes mais importantes dessa palavra, né, que assim, mais nos ensina, né, uma delas, porque é um texto pequeno, com tantos aprendizados. Se fosse você no lugar de Filipe, como você reagiria, né? Se fosse você indo lá, você acaba de encontrar alguém, você acaba de encontrar alguém ali e de repente você chega empolgado e fala alguma coisa, um sonho, uma novidade para essa pessoa. Nossa, você não sabe o que eu acabei de empreender, você não sabe o que eu acabei de. Deus acabou de abrir uma porta para mim de emprego, ou Deus acabou de fazer isso, essa cura. Aí alguém vira para você e fala: Ah, mas será mesmo? Ah, mas. É, eu não sei, pode vir alguma coisa bom daí? Não sei, essa empresa aí, esse lugar aí, essas pessoas aí, será? E assim, eu falo por mim, né? Eu logo vou querer argumentar, né? Colocar meu ponto de vista, né? Acontece aqui em casa, na hora que eu vou com uma ideia, o Márcio, não, será? Eu, não, mas vai dar certo, por isso, que eu tenho certeza. Normalmente, o que nós fazemos, né? Nós argumentamos muito, né? Nós chegamos até a discutir, né? Não, mas eu tenho certeza que se precisar até ficar inimigo ali, arrumar uma treta com aquela pessoa, a gente arruma para expor nossa ideia, sabe? Para colocar nosso ponto de vista, para sair por cima. Não, eu perco a amizade, mas não perco a razão. É desse jeito, né? Muitas vezes nós reagimos, né? Talvez não com essa intenção, mas de certa forma fazemos, né? Se precisar argumentar, argumentamos. Se precisar discutir, discutimos. Ou às vezes também deixamos para lá, né? Às vezes a pessoa vai e joga um balde de água fria em você, você pega, essa pessoa não sabe de nada, não tá batendo com a minha frequência, fica para lá, que eu vou para lá, e tô nem aí para essa pessoa. Eu, como o meu perfil, né, às vezes, principalmente com as pessoas mais assim, que eu não convivo muito, eu prefiro não debater, sabe? Eu deixo para lá, não, a pessoa pensa dessa forma, então tá bom. Mas o que é incrível é que Filipe, ele não argumentou, ele não discutiu, ele não deixou Natanael para lá, sabe? Ele poderia, você não crê? Então fica aí no seu mundo,
sabe? É isso que nós fazemos, né? Nós deixamos as pessoas para lá, né? E Felipe, ele não fez isso com Natanael, foi incrível. Por quê? Felipe, ele pega, sem discutir, sem nada, ele simplesmente fala para Natanael, né? Venha e veja. Olha que poderoso, né? Ele não tenta provar nada, ele só diz: venha e veja, né? Com seus próprios olhos, né? E quando Natanael chega ali, Jesus também não discute com ele, não tenta trazer ali palavras, né, para Natanael entender algo. Ele não tenta, né, é, argumentar, fazer nada, discutir nada. Ele simplesmente fala, né? Olha que poderoso. Jesus simplesmente se revela a Natanael, né? Jesus toca assim na identidade daquele homem. E Jesus vira para ele e fala: aí está um homem sem falsidade. Ele toca na identidade dele, né? E Natanael, eu imagino que assustado, né? Como assim? Como ele sabe quem eu sou, né? De onde me conheces? E aí Jesus fala: olha que poderoso, né? Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Olha que poderoso. Antes mesmo de você chegar até aqui, né? Eu te vi. Imagina a cena, né? Natanael provavelmente estava ali, no momento dele ali, sozinho, talvez estava um momento ali dele de oração, talvez Natanael estava ali naquele momento, sabe? Pensando na vida, nas circunstâncias, talvez em silêncio. Eu não sei o que esse homem estava fazendo debaixo da figueira, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? Jesus já conhecia os seus pensamentos, né? E Jesus diz a ele: eu vi você naquele momento que ninguém viu, eu te vi. Olha que poderoso, né? Eu imagino, talvez, ele talvez estava passando por alguma situação onde ele estava ali, talvez clamando ao Senhor, né? Só o Senhor sabia, né? Era um segredo só dele e do Pai, né? E Jesus, ali naquele momento, se revelou a Natanael, né? Eu sei, eu te vi, e Natanael, né? Antes de qualquer coisa, né? Natanael, na hora que vê essas palavras, ele se prostra a Jesus. Naquele momento, ele teve a certeza que ele estava falando de verdade com o Messias, né? E sabe o que eu aprendo? Que antes de Natanael encontrar Jesus, antes de Natanael encontrar Jesus, Jesus já havia encontrado Natanael, né? Olha que poderoso, não foi Natanael que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Natanael, né? Então isso é muito forte, porque Jesus nos conhece muito mais que a gente pode imaginar, né? E em segundos, né, como eu falei, em segundos, o homem que duvidava, agora declarou, né, tu és o filho de Deus. Tu és realmente o filho de Deus, né? E o que mudou, né? E o que mudou para ele mudar de ideia assim, nesse instante, né? O que mudou foi que ele não recebeu nenhuma explicação, né? Ele não recebeu nenhum argumento, ninguém discutiu com ele, ele foi revelado, né, pelo próprio Jesus. E talvez, né, pensando sobre isso, talvez você entrou aqui hoje, eu não sei como você chegou aqui, talvez você entrou aqui hoje com dúvidas, talvez você anda passando aí por questões, né, preocupações, ansiedades, coisas aí que só você e o Pai, né, sabem. Coisas que você falou aí, talvez só com o Pai, né. Talvez você anda aí tentando entender, né, os mistérios de Deus aí para a sua vida, e você não tem compreendido o momento que você está, como o Vinícius trouxe aí a palavra da semana passada, né? Da estação que Deus te colocou, né? Talvez você não tenha entendido essa estação, né? Talvez você anda aí ansioso, duvidando de certas coisas, de certas promessas que Deus já te fez. E assim, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje para ministrar no nosso coração, né, para termos calma. Assim como foi com Natanael, né? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos.
E o grande mistério aí da madrugada é tenha calma, porque ele sabe de todas as coisas, né? Ele está cuidando de tudo, ele sabe os seus maiores segredos, ele sabe os seus maiores anseios, suas maiores preocupações. Muitas vezes, né, somos cheios de tantas informações aí nas redes sociais, é, informações aí de jornais, notícias, que o Brasil vai de mal a pior, que coisas ruins vão acontecer, mas eu creio que nós temos uma promessa de vida eterna, e nós não podemos nos deixar, né, nos abalar por essas notícias. Nós não podemos, lógico, andar alienados, né, com o que está acontecendo no mundo, mas nós temos promessas, nós carregamos uma promessa, e nós temos que, nesse momento, né, nos momentos aí de crise, de situações ruins, principalmente, nos apegar a essa promessa, porque Jesus sabe de todas as coisas, né? E antes de você tentar explicar para Deus, ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Antes de você chegar aqui hoje, ele já sabia exatamente onde você estava, o que você falou no seu quarto secreto com ele, o que você falou no seu pensamento. Eu gosto muito de falar sobre isso. Aqui em casa eu falo muito disso com as crianças, né? E na hora que a gente vai orar, às vezes eu falo com o Yuri assim, filho, agora pode orar. Ele fala assim, eu já orei no meu pensamento. Aí eu falo, não, mas ora. Ele falou assim, não, mas Jesus já sabe o meu pensamento. E aí ele me quebra, é verdade, ele já sabe o pensamento. Eu sei que às vezes é uma preguiça querendo orar, mas ele já sabe, ele tem razão, ele já sabe os nossos pensamentos. Antes mesmo de você orar, de você falar qualquer coisa, ele já sabe de todas as coisas, né? Ele colocou os nossos pensamentos, então ele sabe de tudo. E eu gosto muito de pensar sobre isso, e assim, meu momento, assim, no nosso momento aqui em casa, que nós passamos assim pela nossa maior prova, muitos aqui sabem, né? Nossa maior prova, já passamos por muitas coisas, né? Financeiras, em várias áreas, né? Do nosso casamento, mas o que assim, mais assim, a maior prova da nossa vida foi quando nós passamos por uma luta, né? Um deserto, com a nossa filha, quando eu estava grávida, né, dos nossos filhos, são gêmeos, né, Aile e Yuri, para quem não sabe, e ela foi diagnosticada com uma doença, hidrocefalia. Então, assim, para os médicos, ela poderia não andar, poderia não falar, porque o diagnóstico é de mal a pior, sabe? E assim, teve momentos, assim, tinha momentos, assim, que a gente chorava, a gente clamava, e assim, tinha momentos de tão assim, de tantas inseguranças, de tantas incertezas, sabe? Tinha um momento que eu falava assim, não, agora não dá. Pode vir alguma coisa boa desse diagnóstico, agora não dá. Acabou, agora é o fim, sabe? Já tinha esses momentos quando nós passamos por isso, porque foram ali alguns meses, mais ou menos 4 meses, depois que a gente descobriu o diagnóstico, né? E aí tinha um momento que a gente falava, não, agora não dá, sabe? A fé ia até certo ponto. Tinha algum momento assim, não, agora chega, agora realmente daqui não tem como eu sair, sabe? Esse diagnóstico aqui é impossível Deus mudar, né? Tinha aqueles momentos, sabe, do pico de fé que ia lá nas alturas, não, Deus vai fazer, Deus já fez, Deus... Mas tinha esses momentos, né? Nos nossos momentos de crise, tem esses momentos, todo mundo passa por isso. Tem dias que você acorda, não, já deu certo, vai acontecer, mas tem dias que você acorda, principalmente após alguma notícia, que você fala, não, agora não dá. Agora já cheguei ao fundo do poço, daqui nem Deus consegue me tirar, sabe? E todas as vezes, né, que nós estávamos nesse momento, sabe? Principalmente vindo, assim, a gente ia muito para São Paulo para fazer os tratamentos lá, né, que lá tinha um acesso melhor, né? E principalmente quando a gente voltava e fazia aqueles exames lá e o diagnóstico é de mal a pior, e a gente voltava assim em prantos, Deus sempre nos levava para nos amparar, sabe? Para nos aliviar. Ele sempre nos levava para uma canção, a ouvir uma canção.
E essa canção, ela fala exatamente isso, para a gente ter calma. Eu já compartilhei, em algum momento já compartilhei essa canção aqui na madrugada, mas eu senti muito do Senhor de compartilhar essa canção novamente. E essa canção fala exatamente isso, para a gente ter calma. Calma que Ele está cuidando de todas as coisas. Calma, não se preocupe, que Ele sabe de todas as coisas. E eu gostaria de compartilhar com você, eu não sei qual o momento, né, qual a estação de Deus que você está vivendo agora. Se você está aí no deserto, se você está no seu melhor momento, glória a Deus por isso. Se você está no deserto, glória a Deus também por isso. E porque em tudo nós temos que dar graça, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele está cuidando de tudo. E eu gostaria de compartilhar essa canção nesse momento, se você puder se entregar ao Senhor, fechar seus olhos e falar aí com Ele. Se você quiser também ficar em silêncio, caladinho, Ele sabe de todas as coisas. E pode ter certeza que Ele te trouxe aqui hoje para realmente você ter essa segurança, essa certeza, que é no momento dEle, não é no nosso. Mas Ele está cuidando de todas as coisas. Foi assim com a gente, com o nosso maior testemunho. O milagre, ele veio na nossa vida, aconteceu, não no nosso momento. Nossa filha é um milagre, nossas crianças são um milagre. O milagre, ele veio na nossa vida, não no momento que a gente achou que viria, mas ele veio no momento certo para nos ensinar, para aumentar a nossa fé. Eu gostaria de compartilhar essa canção que fala exatamente isso. Calma, calma, que Ele está cuidando de todas as coisas. Não se preocupe, tenha calma. E se o Márcio puder passar essa canção nesse momento, feche aí seus olhos, vive esse momento aí com o Senhor. O Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma,
Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra sua alma. Esse louvor, ele é um refrigério para nossa alma, né? E eu gostaria, né? Eu quis compartilhar, na verdade, porque todos os momentos que nós estávamos, né, passando por aquele momento, ai, meu Deus, é só o Senhor. A gente ouvia esse louvor, o Senhor falava tanto e ainda fala com a gente. E todas as vezes, sabe, que eu estou passando por alguma dificuldade, algum deserto, eu recorro novamente a esse louvor. Eu amo ouvir esse louvor nesse momento, sabe, de tristeza, quando a minha alma ali, sabe, tá angustiada, porque ele me faz lembrar, né, que a eternidade é o que importa, né? Um dia, tudo é passageiro, um dia nós iremos para um lugar preparado para nós, e lá não vai ter essas angústias, não vai ter preocupações, é um lugar especial, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos manter nossa fé, né? Precisamos estar firmes, e firmes na rocha, né? Precisamos estar firmes no Senhor Jesus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Aqui é o momento que nós precisamos passar e precisamos estar sempre fortes, porque esse momento aqui vai nos revelar a eternidade, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar, que o Senhor falou muito no meu coração. Se você quiser abrir seu coração, falar o que a palavra falou com você, ou trazer alguma questão, trazer algum motivo de oração, aproveita esse momento, aproveita que nós podemos orar pela sua vida, interceder pela sua vida, né? E é isso, fique à vontade, aqui é uma célula, que você for falar, por mais que você ache que é tão simples, mas você pode ter certeza que tem alguém que vai fazer todo sentido para ela. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu fiquei aqui falando vários minutos, né? Mas você fala com uma frase e vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Então não retenha, transborde aí na nossa vida, tá bom? Amém. Obrigado, Gi, obrigado pela palavra maravilhosa. É sempre bom lembrar que Deus fez para a gente, né? Sua calma, realmente. Rodrigo, pode falar, meu irmão, à vontade. Bom dia a todos, graça e paz. Palavra maravilhosa mesmo, né? Aqui somos privilegiados, né? Nos alimentamos da palavra do Senhor, independente da palavra, é a palavra de Deus para nossas vidas. Sempre com a glória e graça do Senhor, e como o Márcio fala, os rostinhos já conhecidos, né? As pessoas que sempre estão aqui, poderiam vir mais, e quem vier vai se alimentar da palavra igual a gente. E na palavra de hoje, o interessante é que uma simples palavra a gente aborda tantos temas, né? E você, Gislaine, já já também, como se diz, desacreditou dos planos de alguém? Como o Márcio já desacreditou dos seus, como eu também já desacreditei do da Karine, ela também já assim também já desacreditou alguns dos meus. E isso acontece com a gente no dia a dia. A gente, às vezes, quando desacredita também, é por um motivo de achar que, por uma questão de segurança, por uma questão de ponderar, e assim, é muito interessante, porque o que a gente tem que fazer é argumentar,
né? A gente tem que tentar argumentar de um lado e de outro, e existe também o ego da gente. É lógico que quando a gente comenta de tudo, quando a gente vai falar de um futebol, que você dá uma opinião, uma pessoa vem com uma contrária, aquilo ali te causa um baque e tudo, mas sempre tem os dois lados, né, da argumentação, da defesa, de você expor os seus sonhos, da gente acreditar ou desacreditar, mas sempre tem que ter argumentação, principalmente na questão do relacionamento, né, de uma família, porque se você vai, né, igual a pessoa vai com um sonho, uma ideia, e dependendo da forma que a gente recebe aquele não, ou aquele distrato, se a gente não argumenta e se a gente não tem Deus atrás da gente, aquilo dali é a brecha que o inimigo acha na vida, né, naquele momento, para fazer desandar a nossa vida de certa forma, né? Então existe muita questão do ego, igual Natanael, né? Natanael, como se diz, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu imagino que é a mesma coisa, quem está lá nos Estados Unidos, o pessoal, por que que esse povo de Valadares sempre quer tentar vir para os Estados Unidos? Ô povinho, né? E, e assim, por isso que depois que hoje eu vivo assim, eu falo que eu vivo o melhor momento com Deus, de buscar mesmo, de estar sempre em oração, de estar pedindo, de estar agradecendo. A vida aqui é só uma passagem mesmo. É lógico que a gente quer tentar não ter tribulações, não ter dor de cabeça, né, não sofrer, mas o encontro, as nossas moradas, nós temos que trabalhar aqui, fazer aqui, né? Fazer aquilo que Deus propôs para a gente aqui, porque um dia estaremos no lugar onde não vai haver mais choros nem lamentações. Vamos poder estar vivendo em graça e paz com o Senhor Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, uma palavra maravilhosa que você trouxe, Gislaine, que faz a gente realmente refletir em tudo, porque nós, como seres humanos, a gente é falho nesse sentido. A gente prejulga, a gente faz tudo isso que você falou de certa forma, né? E o que eu aprendi também nessa caminhada com Deus, e que eu falo, já falei aqui outras vezes, eu tenho que trabalhar muito a questão da justiça do Senhor. Porque quando a gente vê algumas notícias, né, que a gente sabe aí, são coisas astrondosas, a gente fala, eu falo aqui com carinho, eu falo assim, é nessa hora que eu sinto falta do traficante, que o traficante, entre aspas, se ele falou para você não jogar um lixo ali, se ele falou para você não fazer aquilo, ele não aceita aquilo na comunidade dele, né? Ele corta pela raiz. E a justiça de Deus, a gente sabe, a justiça de Deus é a justiça dele, mas eu não tenho que querer cortar pela raiz. Por mais que está acontecendo comigo ou com outra pessoa, existe a justiça de Deus. E eu creio na justiça do Senhor. Então, eu tenho me retratado nesse sentido para não sofrer e nem deixar que o inimigo tome conta dos meus pensamentos por causa das coisas alheias desse mundo, das coisas ruins desse mundo, né? E já teve coisas que eu fui na igreja que o pastor falou que eu peguei e falei assim, esse cara é doido, esse cara, né? Falei assim, esse pastor não tá raciocinando bem. E uma vez hoje, e com o tempo, um outro pastor falou a mesma coisa, e aí eu fui buscar aquilo na palavra, fui refletir, e eu fui ver que aquele que já tinha falado aquilo, ele não estava errado na colocação dele. Eu, por não ter conhecimento e, e achar que da forma que eu via que estava certo, que pré-julguei que ele era doido, né? Mas não, a palavra ela é simples e verdadeira, e quando a gente lê, a gente reflete, a gente busca, Deus fala com a gente também. Deus dá o entendimento a gente. Então, só o meu comentário a respeito disso, né?
E tem aquilo também, né? Não conte os seus maiores planos para ninguém. Mas mesmo se a gente contar os nossos planos, né, as nossas ideias, e às vezes tiver uma certa resistência, mas se você é com Deus, se a gente é com Deus, gente, que a gente peça ao Senhor mais discernimento, volte, e principalmente quando a gente é família, não, vamos tentar fazer dessa forma, e muitas das vezes a gente tem que abrir mão e vamos fazer sim, porque o sonho, quando se sonha junto, talvez ele é mais fácil, né? E mostrar no papel, mostrar em tudo, mas que Deus possa abençoar a vida de todos nós, viu? Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Obrigado. É isso mesmo. Mais alguém? Pode ficar à vontade. Não guarda, não. Solta a palavra. Eu ia falar que a Josenira estava na ansiedade ali, ó, só esperando se alguém ia falar, se alguém demorar, deixa eu falar. Aquele, aquele programa que tem na televisão que o pessoal fica com o dedinho para tocar quem toca primeiro. Hoje o Rodrigo foi mais perto que eu. Mas assim, essa palavra é muito boa mesmo, né? A gente pega um trechinho da Bíblia que às vezes a gente passa rápido e, e não percebe tantas coisas boas que tem ali, né? Que Deus quer nos falar. Como é bom a gente saber que nós somos vistos antes de ser chamados. A gente, às vezes, pensa assim, nossa, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, eu estou passando por essa situação, eu estou clamando tanto sofrimento, tanta angústia, e Deus não está me vendo. Mas Ele está vendo sim, Ele está vendo, Ele só está esperando. Só está esperando a hora de chamar, ou às vezes passar alguém e nos chamar para aquela caminhada. Às vezes a gente está tão angustiado, entretido com o nosso problema, que passa alguém e nos chama e a gente nem vê. Como o Felipe, né, chamou Natanael, e Natanael, né, falou, poxa, mas será que vai sair coisa boa de Nazaré? Era umas, como a Gisele falou, era uma cidade pequena, de periferia, que não tinha significado, assim, nem social, nem nada, né? Era uma cidadezinha, uma periferia pobre mesmo. Só que dali também, Deus escolheu Maria. Foi dali que ele escolheu a mãe de Jesus. Ele não foi também buscar essa mãe para o filho dele numa cidade grande, num palácio. Ele foi numa periferia de gente pobre, de gente simples. Mas ele chegou na periferia e pegou uma piriguete qualquer? Não. Ele já via Maria. Maria nem sonhava que ia ser chamada. Mas ele já via Maria. Por que ele via? Maria era cristã, ela vivia em orações. Era uma adolescente. Devia ter 14, de 14 a 17 anos, mais ou menos, que eles falam. Mas era uma pessoa temente a Deus e vivia em orações desde aquela época. E Deus já tinha visto Maria. Então, às vezes, quantas princesinhas nos palácios não estão buscando a Deus, ou estão afastadas, né, ou ainda não foram condicionadas, orientadas em casa pelas famílias, né, para seguir esse caminho. E Deus sabia, e já tinha visto Maria. Então, assim, quantas vezes a gente pensa que está escondido, mas Deus está de olho em nós, vendo o que a gente está fazendo e vendo a hora certa para o nosso chamado. Alguém vai passar e vai nos chamar.
vai nos chamar para a gente seguir esse caminho de Deus. O que que a gente precisa estar? Alerta, vigiai, ouvir. Não fique só com o ouvido para as coisas do mundo. Fica alerta aos sinais, fica atento aos sinais. Alguém vai passar, ou você vai ouvir uma frase mesmo, às vezes, aqui, um comentário, às vezes, na madrugada, alguma coisa que vai te despertar, que vai ser o chamado, como foi o chamado de Filipe para Natanael. Então, às vezes, de onde a gente não espera, vem um chamado. E por isso temos que estar sempre atentos e vigilantes na madrugada, e não só na madrugada, mas fora da madrugada, o dia todo, estar orante e vigiante, né? Orai, vigiai, orai, porque os sinais estão vindo e não fique desatento. E a gente, às vezes, como a menina falou, quem que não tem seus planos, quem não tem seus sonhos, e às vezes a gente duvida. Um exemplo, eu ia abrir um comércio, uma empresa, num lugar que vieram para mim e falaram assim, aquele lugar ali para você colocar vai ser um local ótimo, muito bom. Eu fui lá, eu falei, meu Deus, nesse lugar aqui, o que pode dar de bom numa empresa, num lugar desse? Eu não acredito que aqui tem chance dessa empresa ter algum futuro, alguma coisa. Um lugar pequeno, afastado, você olha assim em volta, né? Só casa simples. E aí as pessoas foram me convencendo, não, ali é bom, e uma pessoa pegou firme na minha mão e falou, não, ali é bom. E assim, eu estou, tipo, há uma semana, mais ou menos, para inaugurar, e até então não vinha com muita esperança, não. Eu falei, não, o pessoal está falando que é bom, eu vou acreditar e vou abrir. Tipo, faltando uma semana ainda para a gente inaugurar, o tanto de gente que já está pedindo para usar o serviço. Não, eu já estou vendo que as máquinas já estão aí, a gente já pode usar. Todo dia chega gente lá querendo usar o serviço. Não, mas não está pronto ainda, não foi inaugurada. Não, mas elas não estão funcionando. Então, às vezes, Deus dá a visão e a gente fica desacreditando. Precisa de vir alguém para nos mostrar. Então, a gente não pode se deixar enganar por lugares pequenos, lugares simples, lugares que tenha gente humilde. Dali é que vai sair o Filho de Deus, né? É que vem a descendência de Davi, talvez vai sair dali. E só um minutinho mais, complementando a questão dos restaurantes que a Gislaine falou. Eu passo por aquela rota ali, Gislaine, já passei muitas vezes, porque a gente tem uma propriedade numa cidade chamada Itaipé, que é logo mais para frente, ali, tipo Novo Cruzeiro, por ali assim. E uma vez parei, sim, num restaurante ali desse de beira de estrada, que alguém já tinha me comentado, um lugar muito simples, e falaram, ali tem uma comida boa. De tanto alguém sempre passar ali e falar, eu parei um dia lá. A gente pensa num feijãozinho, num arroz, num ovo frito, uma banana terra frita e um bife de carne de sol. Nada comparável do que eu já comi até hoje, de tão bom, de feito. Fala não, que eu vou lá esse final de semana, só para isso. Nossa Senhora. Mas assim, hoje, aí o que aconteceu? Uma coisa triste. Era um casal e eles estavam ali já morando um tempo, tiveram um filho, e por trás da casa, lá como é uma serra, por trás da casa, nos fundos, tem uma pirambeira e tem um rio lá embaixo. E esse casal teve um filho e o menino, quando estava com uns
uns 2 anos por aí, um dia brincando no quintal, eles procuraram o menino, não acharam o menino de jeito nenhum, depois foram achar o menino tinha caído na parambeira e acabou morrendo afogado no rio. Então, eles ficaram muito desgostosos e saíram dali, eles não quiseram mais continuar ali. Hoje o restaurante é de outro. Então, e hoje a comida não é mais gostosa igual a que era deles. Eles ficaram muito tristes ali, mudaram daquela região. Então, um caso triste que aconteceu de um lugar tão bom, mas Deus tem um propósito para tudo, certamente, porque tinha outros planos para eles mais para frente, porque toda porta que abre é Deus que abriu, e toda porta que fecha é Deus que abriu, Deus que fechou, e Ele faz porque Ele é Deus, e que seja sempre feita a vontade dEle, e nós estamos aqui para obedecer, não questionar e não reclamar. Mas tenha calma na alma, tenha calma e fique atento aos sinais, porque sempre virá o chamado, porque quando Ele te chama, Ele já te viu antes, com certeza. É isso mesmo, gente. Nossa, não sabia dessa história triste, não. Meu Deus. Triste mesmo. Mas eu gostava muito dali. Faz muitos anos que a gente passou ali, né, gente? Uns 12 anos, pelo menos. Cida, pode falar, Cida. Uau, vou falar igual a Gil, uau, que palavra. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quantas chaves, porque às vezes a gente fica nessa de argumentar, de convencer, não, a minha ideia é melhor, não, porque é aqui que vai dar certo, né? E quem sabe de todas as coisas é o Espírito Santo. É igual o seu filhinho falou aí, né, Gia? Ele sabe meus pensamentos, mamãe, então não precisa nem de eu falar, ele já sabe, né? E quantas vezes a gente tem que aprender com as crianças, a gente quer argumentar, a gente quer convencer pelas palavras, quer que a nossa ideia seja, né, colocada em destaque, enfim. E o que mais me chamou a atenção sim, que, né, antes de Felipe apresentar, levar Jesus, levar o Natanael na presença de Jesus, Jesus já via Natanael, né? E o que mais me chamou também, que me tocou muito aqui, foi que Felipe não ficou tentando convencer o Natanael, não. Você tem que ver que homem maravilhoso, que unção, nossa. Não, ele só falou assim: vem, né? Vinde, convidou, vem e veja, né? Vinde e veja. E pronto, não falou mais nada. Ou seja, né? Tipo assim, se você quiser, vem, eu tô indo, né? Então, às vezes é assim, né? É a partir da nossa atitude, né? Da nossa decisão, da nossa escolha, a gente arrasta o outro, né? O comportamento, é a atitude, né? É aquilo ali, igual a Josenira colocou ali, né? Esse lugar simples, será que vai dar certo a empresa aqui, né? Mas teve uma hora que lá no fundinho ela falou, é aqui e vai. Né? É o próprio Deus que pega, né? É o próprio Espírito Santo, eu creio nisso, né? E que eu quero testemunhar uma situação que ocorreu comigo e com o Sábio ontem, meu esposo. Ontem eu estou em Alto Rio Doce já, geralmente eu venho para cá na quarta-feira, e ontem eu vim na terça. Porque Semana Santa eu não vou vir para cá para atender, e resolvi vir ontem. Aí, na hora que eu estava organizando a minha casa lá em Barbacena para sair, porque aí ele já vinha, ele sai antes de mim, porque ele vai para a área rural, e eu fico na cidade de Alto Rio Doce. E aí, a hora que eu estava no quintal lá da minha casa, organizando as cachorras, porque, né, são 2 cachorras, eu subo para o quintal e organizo a casinha delas, a água, a parte lá da ração e tal. E aí eu vi um urubu saindo de uma casa e passando quase que rente a mim, assim, eu falei, gente, estranho isso, né? Um urubu, assim. E aí eu falei, as coisas de Deus, tudo tem propósito. Me ocorreu isso na hora, né? Tudo tem um propósito. Mas, enfim, continuei nos meus afazeres e não dei preço para aquilo, confesso que nem orei nessa hora, só pensei assim, coisas de Deus e tal, e vim. Cheguei aqui em Alto Rio Doce, quando foi 8 horas da noite, apareceu no meu celular, assim,
o meu esposo falando, preciso de um favor seu, preciso de um favor seu. Aquilo foi me dando tanta agonia, porque eu falei, como? Eu não tenho acesso lá na roça agora. Já era noite, eu não vou para lá agora, né? Geralmente eu não dirijo até lá, porque é estrada de chão, de terra e tal, morro, enfim. Não gosto de ir para lá à noite. Geralmente durante o dia eu ainda vou, mas à noite eu falei, não vou, amanhã eu vou atender de manhã, enfim. Aí a minha cunhada vira para mim e fala assim, ô Cida, acabaram de clonar o celular do Sábio. E aí apareceu ele pedindo Pix para um monte de gente. Eu falei, Jesus sacramentado. E agora, aqui na madrugada com Deus, me veio a cena do urubu voando, né? Ou seja, na hora, claro que eu entrei em oração, né? Orei no Espírito e pedi, Senhor, misericórdia, né? E aí, como tira a nossa paz, né? E aí ele me ligou depois, aí eu consegui pedir para minha irmã para acessar a pessoa lá da área rural que mora mais perto lá, para ir lá chamar para que ele pudesse me ligar por entender, né? E assim, atingiu muitas pessoas, não só da nossa família, como conhecidos, muita gente ligando para mim, foi até 10h30 da noite, assim, e aí, como é que tá? Eu estranhei, porque ele pedindo Pix, ele pedindo, eu falei, Jesus, né? Só para falar que se a gente não está no que a Josenira falou agora, no vigiar e orar, a gente entra em desespero, né? Porque, nossa, ele que dorme cedo, custou para dormir, para desligar, porque falou, como assim, né? E é isso, a dica é vigiar e orar mesmo o tempo todo, né? É vir de beijo, grudadinho no Senhor, é isso. Obrigado, Cida. Mais alguém? Mais alguém? Se tiver, nós vamos encaminhar para o encerramento. Você quer fazer mais alguma consideração, Gi? Não, só isso mesmo. Agradecer a participação de todos. Gente, como a gente aprende com os testemunhos, né? Nós, Cida, a gente tem que tomar cuidado, né? Cada dia eles inventam um golpe novo, né? Se eles usassem a inteligência para o bem, nós estávamos feitos, né? Mas, nossa, cada dia algo diferente. Mas Deus é bom, né? Que bom que deu tudo certo no final. É isso aí. Tivemos um encontro de homens domingo, viu? Foi muito bom, foi bênção. Em breve teremos o próximo, a gente vai avisar no grupo. Nós chamamos nossos esposos, filhos, irmãos, cunhados, chamei os homens da família para participar, que tem sido bênção, tá? Mas você marcou a data do próximo? Não, ainda não está definida, não. Ah, tá. Eu vou estar falando lá no grupo, é só para fazer aquela, como é que fala? Aquecimento. Uhum. Fazer aquecimento, gente, não esquece. Pré-lançamento. Isso, tá? É isso aí. Nós vamos encaminhar para o encerramento aqui. Cida, faz uma oração para nós no encerramento. Sim. Pai de amor e de bondade, apresentamos ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas necessidades. Vinde, Pai. Vinde ver o nosso coração, vinde ver a nossa vida, vinde ver a nossa realidade, vinde ver tudo que estamos passando. Tu sabes de todas as coisas, tu sondas os corações. Quero agradecer, Pai. Quero agradecer ao Senhor por este projeto, por esta iniciativa, por essa bênção que é a madrugada com Deus, por todas as famílias aqui representadas, por todos que não participaram agora, mas que irão assistir no gravado, pelo YouTube, pelo Instagram. Obrigada, Senhor, por cada alma que o Senhor convida para esta madrugada.
Obrigada por tudo que foi dito aqui hoje. Obrigada porque o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor pega na nossa mão, o Senhor quebra a nossa resistência, o Senhor trabalha na nossa alma, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente. Obrigada, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Bem, graças. Obrigado pela presença de todos. Façam todos um excepcional dia. Que Deus possa abençoar o dia de vocês. Esperamos vocês no próximo encontro ao vivo. E esforcem para convidar mais alguém para participar aqui com a gente. Tá bom? Fiquem todos Amém. com Deus. Amém. Façam todos um excelente dia. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Ah.